Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Juliana para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Amém. Quero cumprimentar a todos presentes aqui, a todos que nos acompanham pela internet. Desejo a todos uma boa noite. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estando aprovada a ata da reunião anterior, convido o Maurício para que ocupe a primeira secretaria. Solicito ao primeiro secretário, Doc Maurício Zimmer, que realize a leitura do expediente do dia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa noite, servidores da casa. E uma boa noite especial à comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Expediente de 12/7/2021. Projeto de lei número 65 de 2021, que denomina Via Pública de Haroldo Groscopi, de autoria do edil professor Osmar. Projeto de lei número 73 de 2021, que denomina Via Pública de Laís Nascimento Groscopi, de autoria do edil professor Osmar. Ofício da Fundação Cultural de Canoinhas, solicitando a indicação de representantes para compor o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Canoinhas. Ofício Circular número 5 de 2021, da União dos Vereadores de Santa Catarina, convidando o Seminário Estadual dos Vereadores 2021. Ofícios número 103 e 104 de 2021, do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de leis em regime de urgência. Projeto de lei número 74 de 2021, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei 75 de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, sem ônus financeiro para o município, área de terras de propriedade de Ederson Francisco Figura e Charlene Carine de Souza Figura. Indicações. Indicação número 196 de 2021. De autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, para que determine ao setor competente a limpeza dos banheiros públicos situados na Praça Lauro Miller. Indicação número 197 de 2021. De autoria do edil professor Osmar, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, melhorias na segurança do trânsito na rua Emídio Ferreira de Souza, nas proximidades do supermercado Figura, bairro Piedade. Era isso que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Eu solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Passamos... Nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e a realização de uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto de lei 74 de 2021,
que autoriza o município a firmar convênio para repasses de valores destinados ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências. Este projeto é um projeto que traz recursos do Ministério da Saúde para o Covid-19, são no valor de R$ 2.880.000, dividido em 6 parcelas de 480 mil, e com essa autorização legislativa, o município pode já a partir da manhã fazer essa transferência ao hospital que tanto necessita desses recursos. Teríamos outras formas de fazer esse repasse, o Fundo Municipal de Saúde teria, mas aí demandaria de muito prazo, e assim, desta forma, nós já estaríamos autorizando e facilitando para que o hospital, assim que o Ministério deposite no fundo, já o município possa fazer essa transferência automática para que o Hospital Santa Cruz possa utilizar com relação às UTIs do Covid aqui no nosso Hospital Santa Cruz. Se o senhor puder colocar em deliberação desse plenário, a gente agradece. Obrigado. Muito bem. Eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e ainda a realização de uma sessão extraordinária para a segunda votação do projeto de lei número 74/2021. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a primeira votação e logo em seguida a realização da sessão extraordinária para a segunda votação o projeto de lei número 74. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 74/2021, que autoriza o município a firmar convênio para repasse de valores destinado ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas e da outras providências, no valor de até R$ 2.880.000 para o custeio de leitos das UTIs, das unidades de terapia intensiva, atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicita a segunda secretária Zenilda Lemos que realize a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Requerimentos 310/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal de administração, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, solicitando informações acerca dos contratos 9, 38, 44 e 55/2021, que referem-se à contratação de caminhão caçamba, traçado, trucado, solicitando as cópias dos seguintes documentos. Letra A. Diário de ocorrências, controle do quilômetro rodado. Letra B. Documentos dos caminhões, Detran, notas fiscais dos pagamentos, memorandos referidos nos contratos. Requer ainda que seja solicitado que os fiscais Amanda Suchara, nomeada pela portaria 153/2020, e Marco Ângelo Golanovski, nomeado pela portaria 445/2021, responsáveis pela fiscalização dos contratos supramencionados, compareçam em sessão desta Casa para prestar esclarecimentos. Requerimento 310 está em discussão.
senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos funcionários da casa e à população que nos acompanha. Eu quero explicar esse requerimento que nós fizemos, tendo em vista todos esses contratos que são feitos entre a Prefeitura de Canoinhas e determinada empresa. Nós analisamos os contratos e verificamos que já foi pago pelo município de Canoinhas quase R$500 mil em relação a 5 contratos que estão aqui. Esse valor de quase R$500 mil, ele é pago para que seja feito, seja carregado brita, né, em caminhões, e esse valor é pago por quilômetro rodado. E o que nós conseguimos analisar é que até o momento esses contratos somam 1 milhão de quilômetros rodados. Em Canoinhas nós temos cerca de 2.500 quilômetros de estrada de chão. Então esse valor de 1 milhão de quilômetros rodados é um valor que nos assusta. E nos assustou ainda mais porque nós verificamos que o proprietário dessa empresa é um dos proprietários, é uma das pessoas que está sendo investigada pelo Ministério Público, pelo GAECO, e que está preso. Então nós temos uma preocupação muito grande em relação a esses contratos aqui, a esse valor de quase R$500 mil que já foi pago, e a esse quase 1 milhão de quilômetros rodados. Lembrando que são quilômetros rodados com caminhões carregados, segundo o contrato. Nós fizemos esse requerimento porque o mínimo que nós queremos e que a população quer é uma explicação para que a gente possa entender de onde esse 1 milhão. 1 milhão de quilômetros é muito. Seria isso, senhor presidente. Segue a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Juliana. Muito obrigada. Primeiramente, desejo boa noite a todos os colegas, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, servidores desta casa. Bom, hoje nós analisamos vários contratos dessa empresa. Nós fizemos requerimento em relação aos contratos de caçamba traçada, melhor dizendo, caçamba trucada, né, para carregamento de brita. Mas não são os únicos contratos em andamento no município de Canoinhas, em que são cerca de 9 ou 10 contratos que estão ativos no município de Canoinhas, em que é o mesmo proprietário, a mesma empresa que presta os serviços, diversos maquinários, e que esse proprietário, então, foi preso na operação que envolve o município de Bela Vista do Toldo, que não é segredo para ninguém, que o prefeito do município foi preso e esse empresário também foi preso. A vereadora Tati estava comentando sobre a contratação apenas desse serviço, né, do caminhão caçamba. Só nesse ano corrente foi adquirido como serviço aí para transporte de material 1 milhão de quilômetros rodados do caminhão carregado. 1 milhão de quilômetros. Se os senhores pesquisarem a quantidade desse 1 milhão de quilômetros, o que dá para fazer com 1 milhão de quilômetros, até onde que você vai? Você vai da Terra até a Lua 3 vezes. É coisa. E a gente precisa saber, olhando esses diários de ocorrências, olhando essa quilometragem, os fiscais que foram destinados lá nos contratos, quais são essas conferências, como é que isso é feito, porque é muito quilômetro. É muito caminhão rodando. E eu não sei qual é o tamanho da satisfação aí, porque, veja, é caminhão carregado. De como é que estão essas nossas estradas de chão aí do nosso município? Seria bacana que o povo pudesse se manifestar também acerca disso. Se está tudo britadinho, está tudo no esquema, com a quantidade de quilômetros rodados com esses caminhões carregados.
Então, é algo que preocupa demais, especialmente porque o motivo da prisão desse empresário é fraude em licitação e é contratos com administração pública fraudulento. Isso a mídia destacou aí para a gente nos últimos dias. Então, de suma importância que esse requerimento vá até as autoridades do nosso município, secretários e prefeito, e que os fiscais dos contratos venham até aqui para que possam prestar os devidos esclarecimentos sobre isso. Porque indigna, difícil para mim, foi muito difícil de entender, e eu espero profundamente que venham essas respostas o mais rápido possível. Continua a discussão? Senhor presidente, Com a palavra. eu concordo com o requerimento, tem que esclarecer tudo. Nós estamos aqui para fiscalizar e acredito que todos os requerimentos enviados ao Executivo, se algum não foi respondido até agora a tempo, nós temos que se manifestar, porque os meus que pedi foram respondidos, e eu acredito que esse também, vereadora Juliana, também vai ser respondido e nós podemos fazer uma análise completa depois de termos o material em mãos. Ouvido a parte das perguntas, que venha a resposta do Executivo. Só não acho que podemos fazer pré-julgamento agora, tem defesa do pessoal da garagem, né? O vereador presidente Gil Baiano trabalhou lá e pode talvez até contribuir conosco nessa fala, mas é justo que eles esclareçam, que tragam para nós aqui todas as explicações, e é elogiável a atitude de vocês de fazer o requerimento, a qual também irei assinar junto, mas vamos esperar que venham as justificativas, porque se nós já estivermos julgando que está errado, está certo, fica meio complicado. Ouvindo os dois lados, poderemos ter com certeza, vereador, todas as explicações. Se tiver alguma coisa errada, a senhora tenha certeza que tem o meu aval para juntos cobrarmos e buscar as penalidades, se caso acontecer. Só não acho que vamos esperar que venham os documentos. Seria isso. Senhor presidente. Eu concedo ao vereador Maurício, logo após a vereadora Zenilda. Senhor presidente, ninguém vai ser eximido de exercer a nossa função. Eu li alguns contratos desses também, vereadoras, e acredito que a interpretação de alguns está talvez um pouco falta esclarecimento. Mas acerca dos contratos que eu vi, são 800 mil quilômetros rodados de caminhão caçamba trucado para carregar material, independente se brita ou cascalho. O valor, até onde eu consultei, de 55 centavos, ele é por metro cúbico por quilômetro rodado. Então, o cálculo ele é um pouco além do que a gente simplesmente fazer o cálculo em cima do valor total, certo? Então, essa é a forma que eu interpretei. Eu concordo com o requerimento, explicação nunca é demais. Acho que esse é um dos nossos papéis principais. Aqui citou apenas 5 contratos. Eu li mais do que isso, mas vi contratos também onde falam a respeito de massa asfáltica, onde eu tenho um pouquinho menos esclarecimento de onde é que vem, como é que funciona. Mas esse do material eu li esse contrato número 1, acredito que aqui não fala do 2, mas li o 2. E a forma como eu interpretei o cálculo foi essa. Agora, nada mais justo do que a gente ter a resposta correta e ninguém aqui vai ser eximido da responsabilidade de fiscalizar. Então, como você cogitou alguma coisa que aconteceu nas redondezas, aqui as pessoas trarão para nós o esclarecimento devido. Então, só para contribuir um pouquinho, essa foi a forma como eu interpretei o contrato, e agora aqui ele está mais fácil de nós questionar as pessoas pessoalmente. Não tive tempo de ir ainda na fonte. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Zenilda. Senhor presidente, eu acho que se toda a edilidade quiser assinar conosco esse requerimento, será bem-vindo, porque, parafraseando o professor Osmar Liskovski e o vereador Maurício Zimmermann, a fiscalização é um dever de todos.
porque nós fomos eleitos e uma das primeiras e principais atribuições é a fiscalização. E como todos nós sabemos, as redes sociais, então, está muito em voga, está muito em discussão esse papel de fiscalizar. Sabemos que todo povo, ele também tem esta obrigação, direito e obrigação, mas nós fomos eleitos pelo povo tendo essa primeira, não mais importante que outras, mas como uma das principais funções, a fiscalização. E nós estamos aqui para isso. E como nós lemos os contratos, muito nos preocupou, então, como é que o município vai fazer para dar continuidade para a execução destes contratos, até porque o responsável pela primeira empresa, então, que ganhou a licitação, está em reclusão, está com restrição de liberdade. Sabemos que o segundo colocado também está com restrição de liberdade. E todos esses fatos vão nos servir para nos deixar mais tranquilos de que estamos realmente fazendo a coisa certa e cumprindo com o nosso papel. Por quê? Porque se nós, vereadores, não cumprirmos com o nosso papel de fiscalizador, nós vamos estar incorrendo num crime gravíssimo de improbidade administrativa. E nós sabemos que isso também dá reclusão. Era isso, senhor presidente. Segue a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, lhe cumprimentando, desejando boa noite aos demais colegas, cumprimentar os funcionários da casa e também ao público que está nos assistindo. Minha avó sempre dizia que o cachorro ele escolhe a galinha e não o galinheiro, né? Então, ninguém está fazendo um pré-julgamento aqui, né? A gente não está fazendo isso, mas olhando os agravantes desse desdobramento da et pater filium, né, que é assim que se pronuncia em latim, a gente vê que o modus operandi desse crime, ele é muito semelhante, né? Então a gente observou esse modus operandi, né? E a gente está aqui evitando que ele se repita. Então isso é importante, então a gente tem que fiscalizar. É importante a gente fiscalizar. Então, algumas coisas estão em segredo de justiça, outras não estão, e outras estão na boca do povo, né? Coisas que não foram ditas nem por imprensa, que não foram divulgadas nem por órgãos jurídicos, porém, o povo já está falando. Temos que ver que a gente mora em municípios pequenos. Todo mundo conhece todo mundo, um é parente desse, outro é parente daquele. Eu dou aula para o sobrinho daquele lá, o vizinho de cá é neto daquele de lá, e assim vai indo, vai correndo. Então é muito importante, até fazendo uma analogia ao que a vereadora Zenilda falou, esse é o nosso papel, que inclusive esse final de semana muito bem citou o portal J+, dizendo que muito disso que está ocorrendo na região é por omissão, tanto de alguns órgãos, quanto também do legislativo. O papel principal do legislativo é fiscalizar, é bater o olho num contrato, verificar ali que existe uma quilometragem exequível, né? Entendeu? Então, se vocês forem jogar isso ali, cada canoiense viu 500 vezes um caminhão desse truque na frente da casa dele, né? Pense, 500 vezes você vê um caminhão, o asfalto lá de casa já devia ter ido para o espaço nessas 500 vezes que passou um caminhão com o truque abaixado lá, certo? Então, a gente faz uma contrapartida com relação a isso, né? E a gente quer essas respostas, inclusive porque esse desdobramento já está causando problemas para o nosso município, né? Então, as máquinas, né, algumas das máquinas que deviam estar trabalhando não estão trabalhando no nosso município, devido a esse embargo da justiça à empresa, que está no nome do senhor Josiel Dembinski, bem cifrado, grande, tanto no contrato, e o senhor Josiel agora está lá, em Caçador, aguardando
todos os desdobramentos dessa operação, que envolveu, para mim, na minha opinião, como pessoa de fora, para mim, dinheiro na cueca, né, não precisa provar mais nada, né? Eu acho que aquela imagem lá, né, pode, para a justiça, pode não ser prova, mas na minha visão como eleitor, e a gente está aqui para quê? Para trazer esses anseios da comunidade. A gente não quer que isso ocorra. Não estamos aqui acusando ninguém, mas a gente quer realmente ser o cachorro latindo do outro lado do muro. Isso é importante, né? Então, essa empresa, inclusive, ela já foi questionada por nós aqui dessa casa com relação ao serviço terceirizado que ela fazia na SC 120. Então, o que a gente está trazendo aqui não é nada de novo, né? Então, a gente está simplesmente fazendo o nosso papel como fiscalizadores. A partir do momento que nós tivéssemos essa documentação, e se houver alguma coisa, né, que a gente possa apontar, nada aqui é apontativo, né? A gente não está apontando o dedo para ninguém. A gente simplesmente está exigindo aqui, cobrando o nosso papel de fiscalizador, porque a maior parte dessas descrições de como é feito a fiscalização, ela é feita através de memorandos internos, que nós, inclusive, não temos acesso a esses memorandos. Então, essas planilhas, ela não está disposta para nós analisarmos. Sim, no contrato está a quilometragem, mas não tem como que é feito isso, né? Então, a gente está aqui exigindo isso. Espero que tenhamos essas respostas. Espero, do fundo do meu coração, né, que Canoinhas não seja página de jornal, como foi Bela Vista, porque eu me solidarizo aqui em nome dos cidadãos belavistenses, né? Porque ninguém quer, apesar de a gente olhar nas redes sociais, o povo comemorando a chegada do GAECO, mas para nós, como agentes públicos, isso daí é um declínio, né? Então, seria isso. Vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, é assunto que essa casa não poderia passar de trazer em discussão nesse plenário. Porque tudo isso que foi publicizado nas manchetes dos jornais e das redes sociais nos últimos dias tem que ter uma cobrança muito forte em cima disso. Isso não pode acontecer. Não é assim que se vive, fazendo coisas que não se deve. Eu não permito, eu não concordo. Eu sempre na minha vida, e eu quero morrer assim, dizendo que 1 quilo é 1000 gramas. Não é 999 e não é 1001. É 1000 gramas. Já fui lesado por muitas pessoas ao longo da minha vida por isso. Mas não concordo que se lese ninguém. Acho que isso não deve. E o povo da nossa região não deve ser lesado. Não. Então, eu assino junto o requerimento, quero que as justificativas venham para esta casa, da forma como foi colocado, e essa casa não poderia ser diferente. Porém, não podemos fazer julgamentos antecipados. O que podemos ser, de repente, levar para um lado que não seja o da verdade. Então, por exemplo, esse contrato ele precisa ser mais bem diluído, mais bem esclarecido. Porque no contrato ele fala quilômetros e metros cúbicos. Eu entendo, eu não vou afirmar, mas eu quero ter quase a plena certeza de que ele é calculado assim. Cada metro cúbico corresponde a 10 quilômetros rodados. Só para deixar isso, porque senão dá uma impressão que está tudo errado. Mas nós vamos ter esses dados e esses números para esclarecer. Então, esse 1 milhão ou esse 800 mil quilômetros vão ter e ser, com toda certeza, justificado. Precisa ser esclarecido. Só não vamos pré-julgar ninguém. Eu acredito muito no município de Canoinhas. O município de Canoinhas não tem histórico de fazer falcatrua ou coisa errada. Ao longo dos anos, a gente
tem visto isso, que Canoinhas é muito serena nesse sentido, até porque é muito cobrada também por esta casa, cobrado pela imprensa local, que é bastante forte, pela promotoria, vi o prefeito comentando, extraoficial, mas foi encaminhado todos os contratos dessas empresas para a promotoria, se não está, já vai receber posse disso, o próprio município não precisaria entregar, poderia entrar com uma ação para discutir isso judicialmente para entregar, mas o município já se propôs a fazer essa entrega, e para que tudo fique muito bem esclarecido. Então, não vamos fazer pré-julgamento antes da hora. Porque, de repente, uma manchete de 1 milhão de quilômetros, depois vai ter que dizer que não é 1 milhão de quilômetros, que é menos. Né? Então, só para nós deixar isso claro, mas eu parabenizo pela atitude, pela preocupação, por fiscalizar, porque esse é realmente o nosso papel. Parabéns a todos nós que estamos aqui preocupados que o nosso município seja um exemplo para a nossa cidade, para o nosso povo e para Santa Catarina. Obrigado, presidente. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra do Maurício. Só para terminar de contribuir com essa, para ficar esclarecida na minha fala, a respeito dessa questão dos quilômetros, a forma como eu interpretei é como o vereador Vilmar fala, até porque no contrato, quando reza em 55 centavos por quilômetro rodado, para quem conhece um caminhão truque ou qualquer caminhão carregado, ele vai fazer uma média de um quilômetro e pouco, 2 quilômetros, 1 litro. E 1 litro de diesel hoje ele custa quanto? Então, só para esclarecer a interpretação do contrato, por isso que eu cheguei nesse denominador, que aí não seria 1 milhão de quilômetros, como diz o vereador Vilmar, rodado com ele carregado. Então, ali ele especifica, se vocês lerem o contrato, é centavos por quilômetro rodado, carregado por metro cúbico. Então, é dessa forma que é interpretado. 55 centavos alguns contratos, assim como tem um contrato de 70 centavos, de certo, onde isso foi feito licitação, não sei se presencial ou online, não sei como funcionou na época, mas as empresas participaram e essa foi a forma como foi contratada. Agora, como tudo gera dúvida, vamos questionar. Então, essa minha fala é só para esclarecer a respeito, para nós sermos coerentes também até com o próprio cálculo. 55 centavos, 1 litro de diesel, hoje R$ 4,00, R$ 4,50. Como é que um caminhão vai trabalhar rodando por R$ 4,00 recebendo 55? Então, daí aí mostra que a interpretação está um pouco equivocada. Seria isso, senhor presidente. Mais algum para discutir? Só para contribuir um pouco com as falas dos edis, ele é 55 centavos o km, o quilômetro, mas a metragem do caminhão. Então, se no caminhão vai 14, 15 metros cúbicos, é mais vezes a quantia de metros cúbicos que é o contrato. Agora, se tem um controle de quantos metros é carregado no caminhão, daí é com o fiscal mesmo. Então, já não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 310. Requerimento 311/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seilho, secretário municipal da administração, tendo em vista o desdobramento da operação Éter Pater Filho, com a prisão do empresário Josiel Dembinski, proprietário da empresa Josiel Dembinski Transportes, que possui 9 contratos ativos com a Prefeitura de Canoinhas. Requer as seguintes informações. Letra A. A prestação de serviços pela empresa foi suspensa? Letra B. Quais medidas a Prefeitura irá tomar, diante dos fatos,
para garantir a continuidade dos serviços para a comunidade? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Bom, vou aproveitar esse momento até para explanar sobre essa questão da interpretação do contrato ou não. Está escrito no contrato que é quilômetros rodados carregado. Bom, aí o metro cúbico, né, que dispõe lá depois no cálculo, ele não explica exatamente como é que isso vai se dar. Nós olhamos os contratos anteriores à contratação dessa empresa, as licitações anteriores, e não era assim que era feito as contratações. Fizemos o requerimento, então, apenas dos contratos de caçamba, né, porque são vários contratos. A análise deles é minuciosa e com toda certeza nós lemos o contrato, né? Então, de forma alguma, a gente viria fazer um requerimento sem fazer essa análise e fazer a leitura. Então, tanto a licitação quanto o objeto do contrato, ele fala quilômetros rodados de caminhão truque lá carregado. Caçamba, caminhão caçamba trucado carregado. É isso que ele fala. Então, vale sim essa análise e a resposta e que os fiscais venham até essa casa para que a gente não fique com nenhuma dúvida, inclusive de como é que é feita essa fiscalização, né? Quantas cargas, enfim, quantos metros cúbicos esse caminhão está levando, como é que funciona isso? Isso deve estar anotado diariamente lá, esse transporte, e nós, como fiscalizadores, que devemos ser, precisamos dessas informações, até para que é isso que eu torço, que não tenha nada de errado no nosso município, para que o povo também não fique com nenhuma dúvida, visto que a empresa contratada pelo município de Canoinhas desde 2020 tem um proprietário preso por conta de indícios aí fortes de corrupção e fraude em licitação. Então, é um assunto que merece sim ser discutido e a comunidade precisa estar por dentro de tudo isso. O que justifica também o pedido do requerimento número 311 de 2021, visto que não se sabe como é que está essa prestação de serviço. Se ela está acontecendo, se ela está suspensa, até porque determinadas situações são segredo de justiça nesse procedimento do Ministério Público. Então, como é que isso está diante do município de Canoinhas? E qual vai ser a postura do município de Canoinhas? Visto que ficou bem num limbo aí, sem a gente ter a certeza que as máquinas estão aqui, estão operando. Hoje já veio mais algumas informações aí noticiadas pela mídia. Então, nós precisamos saber se esses serviços estão sendo prestados. Aqui fizemos o questionamento de todos os contratos, não só desses 4 ou 5, que foi feito o requerimento questionado anteriormente, né? Então, como estão sendo executados e trabalhados, enfim, todos os contratos desta empresa. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Romer. Na verdade, esse segundo requerimento é a nossa preocupação com a prestação de serviços. Para quem acompanha um pouco o trabalho da Secretaria de Manutenção, agora eu vou falar igual o nosso nobre presidente sempre nos indica, né, nos aponta, porque devido a esse contrato, vários trabalhos que estão no cronograma do nosso município, eles se tornam dependentes, né? Então, esse maquinário ele vem a complementar o maquinário que já existe na Secretaria de Obras, né? Inclusive, o Antipoc foi efetuado esses dias atrás, que eu vi o nosso companheiro Maurício lá verificando. Então, tem vários serviços que são dependentes desse maquinário. Então, é necessário que a gente saiba essa postura tanto do nosso mandatário quanto dos secretários, para que a nossa população não seja prejudicada com a falta de um serviço ou um atraso em cronogramas. E tem mais uma coisa também, nesses editais aí, um deles, inclusive, uma das licitações, o primeiro lugar está
infelizmente foi encarcerado e o segundo lugar também foi encarcerado, né? Então, provavelmente, caso seja suspenso esse edital, não pode nem se chamar o subsequente, né? Então, tá complicada a coisa, assim, sabe? Um tá expulso, outro com cartão amarelo, então tá feio para nós jogar esse jogo contra a Argentina aí, né, pessoal? Então, seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão? Senhor presidente, só reforçando então que uma das ferramentas da administração pública, seja ela em qual esfera for, municipal, estadual, federal, ela passa pelo crivo da transparência. Então não é levantar hipóteses, nada disso. Nós estamos então cumprindo com aquilo que nos é de dever mesmo. Nós fomos eleitos para isso, e uma das ferramentas é a transparência, é isso que nós queremos, porque nós somos cobrados. Tenho certeza que todos os edis dessa casa são cobrados. Então, quando nós levantamos os questionamentos, vereador Maurício Zimmermann, e por que eu estou me referindo ao Maurício? Porque ele tem assinado positivamente, é para que nós cumpramos aquilo que nos é obrigação. E nós estamos sendo pagos para isso, e diga-se de passagem, nós somos bem pagos para fazer o trabalho. Então, nós precisamos fazer com zelo e com muita transparência. Não é nada contra A ou B, não é porque nós queremos ficar cutucando ou que nós queremos ser mais azedos do que de costume. Nós só queremos fazer aquilo que nos é responsabilidade. A transparência é uma das ferramentas da administração pública, seja ela em qual esfera de governo. Era isso, senhor presidente. Uma pergunta, será que essa empresa vai continuar? Eu acredito que é difícil ela continuar, né? Pois o organizador não estará presente. Vendo as imagens hoje, também algumas máquinas acampadas no mato, então acredito que será impossível a mesma empresa dar continuidade no processo. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 311 está aprovado. Requerimento 312, de autoria de toda a edilidade. Que os vereadores, pela unanimidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Verônica Golanovski, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar sobre assuntos pessoais. Vereadora Silmara Guntark. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, o presidente da casa, os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu estive fazendo uma visita na Praça Lauro Miller, visitando bem no certo aqueles banheiros, os banheiros públicos que tem lá, que está bem complicada a situação. Daí quem me chamou até foi o senhor Antônio, que é um dos taxistas que trabalham ali na área. Daí até conversei lá com a Cristiane, que também é uma das que para numa venda ali, né, daquelas camelô, e ela estava comentando comigo. Ela questionou que foi feito os banheiros, né? Claro, foi investido uma verba meio boa ali, e ela disse para mim que os banheiros não foi liberado para o uso, que sempre estava com as portas fechadas. Daí, como estavam com as portas fechadas, à noite arrebentaram as portas. Foi isso que ela me falou. E daí também agora, no final da semana, eu já tinha conversado também com o seu João Maia ali sobre isso a semana passada, e foi alguém lá fazer uma vistoria, lá dar uma olhada. E daí também comentaram que o registro da água mesmo, ele
está fechado, porque dentro dos banheiros mesmo, eu tive dando uma olhada hoje, ele não tem água mesmo. E naqueles poucos minutos que eu tive lá, que eu fiquei uns 5 minutinhos lá, chegou 2 mulheres carregadas, com sacola, tudo, vindo ali para usar o banheiro antes delas irem para, vamos dizer assim, para casa. E não conseguiram usar, porque não tem condições. Até eu estava pensando que nós tínhamos que ver, né, com o secretário João ou com o nosso prefeito, fazer uma reunião, nós temos que tentar fazer alguma coisa, porque o que adianta eles investir naquele patrimônio lá que foi investido? Os banheiros, assim, são bem bonitos, tudo, né, de aparência, tudo, com certeza, vocês já viram, já conhecem, e não dá para ninguém usar, né, porque ninguém não está usando mesmo aqueles banheiros, porque não tem condições. Então, daí, vamos ver, né, se com certeza, né, vão atender, né, vão mandar mais alguém lá, vão resolver essa situação, ou nós fazer uma reunião aí com o secretário e para tentar fazer alguma coisa. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, doutor. Eu vou usar das explicações pessoais para compartilhar um pouquinho do que a gente tem de experiência ali, né? E, infelizmente, essa situação aqui não é uma questão do governo em si e está diretamente relacionada à cultura das pessoas, né? Então, depredar um patrimônio que é de uso público é complicadíssimo. Eu digo assim, se nós formos hoje, até parabenizo a colega Silmara por fazer esse questionamento, porém, não existe um sistema de vídeo monitoramento que consiga... que com público, né? Eu sei que existe o da lanchonete ao lado que consegue filmar ali aquele local, né? Mas público mesmo de acesso, público não existe que possa identificar o vandalismo naquele banheiro. Então, eu creio assim que, infelizmente, é ridículo nós solicitarmos aqui um vídeo monitoramento para que as pessoas não destruam um banheiro público, né? É algo assim impensável até. Porém, eu acho que nós temos que partir quando a nobre colega for se reunir e tentar buscar uma alternativa. Primeiro vai ter que colocar algo para vigiar, porque senão a prefeitura vai investir mais dinheiro e esse dinheiro, infelizmente, vai ser jogado fora. Por quê? Porque o povo não tem educação. Então, desses banheiros aí seria essa questão. Primeiro investir num vídeo monitoramento para que as pessoas não saiam impunes disso, né, desse vandalismo, porque se for arrumado, eu posso te dizer, vereador, no outro final de semana, passa o final de semana, na outra segunda vai estar destruído de novo. É triste isso, é ridículo essa cultura de depredação do patrimônio público, mas infelizmente ela existe. A lanchonete também já foi arrombada, então é bem complexa a questão de segurança. Melhorou bastante com a retirada das árvores, que de certa forma ela acabava virando um esconderijo, aquela praça, porém ainda é necessário um sistema público de vídeo monitoramento para cortar alguns desses casos que não deveriam nem acontecer, né? Infelizmente. Obrigado, senhor presidente, por me ceder a palavra, só para me expressar essa indignação com relação a isso. Mais algum vereador? Mais nenhum inscrito, presidente. Não havendo, declaro encerrada esta presente sessão, marcando outra logo em seguida, extraordinária. Uma boa noite.